Amém. Eu vou procurar ser bem sucinto, que eu não quero que ninguém entre em tentação com o resultado do final do jogo da Copa do Mundo. Quero que você saia catando sua Bíblia e saindo aí devagarzinho, né? Não quero que você seja tentado, não. Então eu quero passar rapidamente algumas coisas que eu sei que seria importante para que você guardasse no seu coração. Tudo isso, irmãos, tem muito... como eu disse, são águas profundas, é muito difícil de navegar por essas águas sem ficar meio perdido, mas eu quero te encorajar, entre nisso. Isso é algo que é imperativo de Deus, não é algo assim que você pode escolher, não. Igual nós estávamos falando agora, eu e José Maria, quando Deus determinou que Jesus que fosse Salvador, pronto, acabou, você não tem outro lugar, você não tem escolha, né? Assim também como Deus escolheu, não escolheu, mas Ele determinou, né, planejou que Israel fosse este lugar da manifestação de todas as coisas, da restauração de todas as coisas. Não é escolha também, é uma questão de tomarmos, compreendermos e nos alinharmos com Deus. E vermos estes eventos acontecendo de uma maneira tão tremenda e maravilhosa, né? Esse evento do nascimento de Israel, o evento do renascimento de Israel, o cumprimento dessas palavras proféticas, nós estamos entrando nos eventos da eternidade sobre a criação, da eternidade de Deus dentro deste mundo, dentro da história humana. E eu creio que nós precisamos agora compreender alguns caminhos que vai nos ajudar como nós devemos caminhar com tudo isso na nossa vida. Eu quero terminar, e termos um tempo de oração, te chamar a atenção para os eventos que envolveram Israel e que têm toda uma repercussão de fatos espirituais e de fatos eternos. Um deles é o evento do Holocausto. Quando você percebe a questão do Holocausto, é algo profético, é algo que está na Bíblia, é algo que os profetas dos quais nós estamos falando desde a primeira sessão, é algo que foi profetizado, declarado pelos profetas. Nós não temos tempo de entrar nisso, mas eu creio que você já estudou sobre isso. A questão de Ezequiel 37, a questão dos vales dos ossos secos, né? Tem, acho que o versículo 9, 10 e 11, diz muito claro ali, quando ele diz, falou, olha, e estes ossos são toda a casa de Israel. Então ele está declarando que aquilo ali é algo que aconteceu com Israel, é um evento sobre Israel. E todos os eventos que acontecem com Israel, eles têm uma influência direta e profunda na história da humanidade, na história do homem, na história da criação. E este evento não foi um evento que causou menos do que isso também. Então nós temos que prestar atenção neste evento do Holocausto que aconteceu. E ele é tão claro que ali ele diz assim, e estes mortos dizem, para nós não há esperança, fomos exterminados. Então essa frase, também não tem tempo de entrar, essa frase declara este acontecimento do Holocausto, mas eu só quero te apontar aqui uma coisa que é tremenda. Quando ele diz assim, nossa esperança se foi. Eu fiz um comentário aqui, né? Quando em 1945 terminou a guerra e aqueles judeus que sobraram, eles não tinham para onde ir, né? Eles não tinham terra, eles não podiam ir para lá porque a Inglaterra estava impedindo a chegada deles lá dentro. Inclusive tiraram eles das fronteiras com o mar para eles não entrarem em barcos nenhum e ir para lá. Eles não tinham casas para voltar, porque a maior parte do lugar deles, que era a casa deles, comércios, foram tomados pelas pessoas. Alguns deles tentaram voltar, e tem casos, por exemplo, na Polônia, de cidades que mataram todos os sobreviventes quando eles voltaram. Coisas assim horríveis que nós nem calculamos. E agora você imagina, um povo que eles não tinham documentos. Eu me lembro de um irmão que teve, um sobrevivente que teve no nosso meio, ele testemunhou, Mr. Ziegel, um homem tremendo, muito gracioso,
Alguém perguntou para ele, ele disse que quando chegou na Inglaterra, que ele era ainda adolescente, e aí a mulher que estava adotando ele, pegou ele e falou, pega as suas coisas, pega os seus documentos e vamos para casa. Ele olhou para ela e falou, pegar o quê? Eu sou isso que você está me vendo aqui, ó. Não tinha roupa, não tinha documento, não tinha nada. Agora, quando a pessoa chega num momento desse, ele perdeu os pais, perdeu a família, não tinha terra para onde ir. Aonde os aliados colocaram eles? De volta dentro do campo, que era o único lugar que eles podiam ficar. De volta lá junto com todas as pessoas que tinham sido mortas da família. Você imagina que situação. E é por isso que eles clamaram ali, em Ezequiel, não temos esperança. E aí eles falam, fomos exterminados. Acabou. Para onde você vai? Você não tem terra, você não tem casa, você não tem família, você não tem documento, você não tem nada. Para onde você vai? E eles passaram 3 anos assim. Até que a terra foi declarada como nação, e aí então puderam voltar. Mas esse tipo de declaração que está aqui dentro dos profetas, que eles nos declararam, está anunciado para nós, esses eventos, nós temos que tocar neles, dentro da perspectiva profética, e de como nós vamos responder a Deus dentro dessas coisas. Porque nós temos que dar uma resposta à palavra profética. Nós temos que dar uma resposta para Deus. Então, como é que hoje a igreja vai responder, ou vamos dizer assim, os gentios, nós que conhecemos o Senhor, nós que conhecemos a salvação, essa grande salvação que ela foi dada para nós individualmente, mas como um propósito para a glória de Israel. Como que nós vamos responder a isso? Como que nós vamos responder aos profetas dentro daquilo que é a perspectiva e o coração de Deus? Irmãos, os profetas e as profecias, elas estão revelando o coração de Deus. Ela não está revelando uma teologia ou uma ideologia. Ela está revelando o que está dentro do coração de Deus. E nós precisamos conhecer este coração. Nós precisamos conhecer o que Deus estava falando. Você vai achar ali, por exemplo, em Ezequiel 36, quando Deus fala assim, e eu estou preocupado com vocês. Você pode entender essa palavra? Deus preocupado. É o coração de Deus, é os sentimentos de Deus. E isso está repetido em quase todos os versículos. É que às vezes nós pegamos a Bíblia como um livro de teologia, como um livro de conhecimento, como um livro que vai dar base para minhas ideias, para o meu sistema religioso, ou qualquer outra coisa, mas não para entender o coração de Deus como uma carta de amor. Você já recebeu carta da sua namorada, da sua esposa, uma mensagem? Já recebeu? Não é gostoso? E o que você vai ver ali? Você não vai ver, não é algo teológico, né? Como ela escreve, como é que é bonito. Não é isso. Isso vai mexer com o seu coração, isso vai mexer com sua alma, vai mexer com o seu relacionamento. Esse é o propósito das Escrituras, dessa revelação de Deus. E nós estamos perdendo tanto. Nós estamos perdidos nisso. E é isso que é vida. Às vezes minha esposa manda só pelo WhatsApp lá, aquela carinha com os coraçãozinhos no olho, né? Gente, aquilo é bom demais. Né? É gostoso você saber. É isso que Deus quer te comunicar. Essa vida, esse amor, esse relacionamento, essa paixão, essa intimidade. Isso é o que é bom. E as Escrituras estão cheias. Então, quando Deus fala, eu estou preocupado com você, Deus está tentando comunicar algo conosco. Deus quer falar para nós. Como é que você vai responder a isso? Como é que você vai responder a essas palavras proféticas? E o holocausto é algo que nós precisamos dar uma resposta de Deus. Porque foi uma ferida, é algo profético, é algo que aconteceu, do qual Deus quer dar uma resposta. Isso aqui tudo, irmãos, é tudo tão rápido, eu quero realmente terminar em 10, 15 minutinhos agora. Mas eu espero que tudo isso comunique alguma coisa no seu coração. Porque ali no livro de Ezequiel, quando ele está dizendo ali, Ezequiel 37, e ele diz assim, bom, vocês secaram, vocês morreram, a esperança de vocês acabou, vocês foram exterminados. Aí Deus reage. Falou, não, peraí. Eu abrirei as vossas sepulturas. Ainda que você morra, ainda que a esperança acabou, ainda que vocês foram exterminados, não tem mais jeito mais.
Eu sou o Senhor da vida. Os meus planos e os meus projetos, como diz Jó, não podem ser frustrados. Nós precisamos conhecer este Deus, irmãos. Como Jó mesmo declarou, Senhor, antes o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, e eu bem sei que nenhum dos teus planos e propósitos podem ser frustrados. Ainda que a morte, ainda que a minha infidelidade, ainda que a infidelidade de Israel, em todos estes planos falharam, mataram a esperança, mataram tudo, mas Deus fala, eu é quem abro as sepulturas, eu é quem lidou com a morte, eu que vou lá no mais profundo. Irmãos, nós estamos tocando coisa aqui que nós nem sabemos e temos a ideia, mas que Deus nos permite, em outros momentos, darmos uma de ponta em todas essas coisas, compreendermos e enchermos de Deus dentro dessas questões. E aí, ele dá a resposta para o holocausto. Quero deixar aqui com você duas coisinhas. Deus deu uma resposta clara e definitivamente, que quando você vê uma desgraça desse tamanho acontecer, dentro de um continente, dentro de uma geração, dentro de uma esperança eterna, que resposta que nós podemos dar numa coisa dessa? Mas Deus deu uma resposta clara. Falou, eu abrirei as vossas sepulturas e vos trarei de volta para a terra dos vossos pais e vos plantarei neste lugar. A resposta de Deus para o holocausto foi a terra de Israel. O renascimento de Israel. Agora eu quero te pegar aqui e te conduzir num pensamento. Sempre pergunto para as pessoas assim, qual é o elemento central da aliança eterna de Deus com Abraão na promessa de bênção e de redenção de toda a criação? Qual é o elemento central? A terra. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A resposta de Deus do holocausto, a terra. Há algo aqui, irmãos, que nós precisamos explorar. Algo aqui que você precisa conhecer. E quando a Bíblia diz que repete várias vezes, por exemplo, Ezequiel 20, versículo 5, ou versículo 5 ou 6, um dos dois, diz assim, e a terra que eu escolhi para vós é a mais bela de todas as terras. E isso é repetido várias vezes no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias. Deus não falou isso à toa. Deus não gasta palavras à toa. Se Ele falou isso, tem uma razão. E nós precisamos compreender isso. Só isso nós estaremos aqui uma semana falando, no mínimo. É algo assim tremendo, é algo profundo. Você precisa conhecer essa verdade. Não é uma questão só mística. Tem uma razão, tem uma lógica em todas essas coisas, porque Deus falou isso. E nós precisamos compreender essas verdades. E se foi o elemento central da aliança eterna de Deus com Abraão, e como Israel, tem algo sobre isso. E se ele deu a terra como resposta, que ele diz ali em Jeremias 30 ou 31, diz naquela profecia sobre Raquel, né? Retenha, pois, as tuas lágrimas, porque tem esperança para ti, porque os teus filhos voltarão para a sua terra. Quer dizer, Deus tem uma resposta pela terra. Eu quero só te instigar aqui. Por favor, olhe nisso carinhosamente, não tenha isso como uma coisa somente como escolha, mas é algo imperativo de Deus. Você vai achar aí o seu destino, você vai achar aí a sua identidade, porque é o seu Deus quem fez isso, você foi chamado para isso, você foi enxertado dentro disso, e você não tem escolha para isso. Não procure isso em Deus. E eu quero terminar te dando só um entendimento, para que a gente possa ter outra razão, ou do porquê precisamos buscar isso de uma maneira mais afinada. Dentro da história dos judeus, nós temos dois tipos de perseguição, que foi o ápice dela, por duas razões. Uma delas foi instigada pela Inquisição, e que está aí até hoje, né? Com seus resultados, coisas tristes, resultado nas nações, nos povos, muita coisa ainda a ser curada, restaurada, e quanto prejuízo trouxe isso dentro da história. Como eu te disse,
Deus nunca parou de trabalhar com o seu povo. Temos uma história aí de mais ou menos 2000 anos que precisa ser explorada, conhecida. Se você quer conhecer paixão igual aquela que eu te mostrei dentro daquele poeta. Tem tantas coisas, irmãos, que Deus reservou. Precisamos buscar esses tesouros. Por outro lado, também tem uma história triste, que ela foi causada pela religião. Porque a Inquisição, ela foi causada por causa da religião dos judeus. E você vê barbaridades. Até hoje, você não vai acreditar, dentro da Polônia, em várias cidades, não nas cidades grandes, mas nas cidades menores, tem famílias lá dentro que acreditam que os judeus, na época das festividades, vão pegar as crianças deles e oferecer o sangue das crianças deles. Porque isso é o que é falado. Barbaridades que você não tem nem ideia, que ainda a Inquisição trouxe de ideologias dentro da mente das pessoas. Agora, isso foi uma perseguição por causa da religião. Já nos nossos dias, na nossa geração, ela culminou, né, com a questão racial. A questão toda e que Hitler trouxe, e que foi uma sombra de algumas coisas que Martim Lutero deixou transparecer, que eles realmente eram povo do diabo, que eles não queriam se converter, é uma raça realmente de víboras, e ele falou isso várias vezes. E aí Hitler, ele encarnou essas verdades nele como absoluta, dizendo que aquela raça é uma raça que precisava ser exterminada. É uma raça que não podia existir, porque talvez o DNA deles é contaminado com Satanás ou alguma coisa assim. Então, é uma raça que ela não é digna. Aí, por outro lado, Hitler passou para o outro lado, né? Nós é que somos a raça boa, nós temos que multiplicar isso. Então, foi um problema racial. E o alvo deles foram os judeus. Por quê, irmãos? Porque se de alguma maneira o diabo elimina esse povo, elimina essa nação, nós não temos aliança. Nós não temos o povo da aliança. E como você pode ter a nova aliança se você não tem a outra aliança? Quando o diabo sabe aonde atacar, se ele fala assim, vamos exterminar, que é o que os árabes falam hoje, né? Vamos exterminar esse povo, vamos varrer. Que inclusive o presidente do Irã tem isso na cabeça dele, né? Em 2025, ele está prometendo que Israel não vai existir mais. Acabou, não vai existir judeu, não vai existir nação. Aí ele pretende eliminar. Então, qual é a intenção do diabo atrás disso? Acabar com o povo. Se você acaba, o povo não tem aliança. Se não tem aliança, não tem promessa de Deus. Se não tem aliança de Deus e não tem promessa, não tem nem a nova aliança. Porque nova é porque existia uma velha. Está entendendo a matemática do diabo em tudo isso? Então, ele vai trabalhar de tudo que ele possa fazer. Agora, eu quero te alertar para um terceiro acontecimento, que já está acontecendo, e nós precisamos estar com os olhos abertos sobre isso. Que hoje se existe muito um chamado movimento sionista. O que é o movimento sionista? O movimento sionista é em prol do Estado de Israel. Por quê? Pela terra, pela nação. E o mundo hoje luta contra. As mentiras do diabo são as mais absurdas possíveis existentes. E até a igreja vai atrás disso. E infelizmente até judeu. Você sabe que tem judeus que não concordam com a existência do Estado de Israel. Eles dão murro, dão tapa em soldados lá dentro de Israel, falam que eles estão em pecado, que a terra não podia existir, que é isso, que é aquilo. Quer dizer, é uma mentira que hoje domina o mundo, que domina a mídia, que domina as instituições mundiais, a Unesco. E apontando esse lado aqui, eu quero terminar aqui com você. Quando você olha o mapa de Israel, você vai ver aquele mapazinho comprido, e no meio, exatamente no meio, está ali colocado sempre, dependendo das cores do mapa, né, você vai ter uma região enorme, que é chamada de Cisjordânia. Em inglês, West Bank, mas na Bíblia é Samaria e Judeia.
Agora, essa região de Israel, se você notar as cidades que existem lá dentro, os fatos bíblicos que aconteceram, 85% da Bíblia, dos fatos e eventos, estão dentro daquela região. E o mundo diz, não, isso não pertence a Israel. E o mundo chama isso de possessão de terras alheias. Eles estão brigando por causa disso. E mais do que isso, quando Deus apareceu para Abraão, primeira vez apareceu para ele em Ur dos Caldeus. Quando foi a segunda vez que o Deus da glória, a Bíblia inclusive descreve assim, apareceu para ele novamente? Numa cidade chamada Siquém, que é no centro dessa terra. Agora, se o Deus, o Criador de todas as coisas, que chama essa terra é minha, chegou ali no coração da Cisjordânia, abriu os olhos de Abraão e falou, esta é a terra que eu te prometi. Porque ele não sabia ainda onde que ele estava, ele não sabia onde era a terra prometida. Mas na hora que ele chegou em Siquém, a Bíblia diz que o Deus da glória apareceu novamente a Abraão e disse para ele, esta terra é a que eu estou te dando para você e aos seus descendentes como herança eterna. Agora, se foi o Deus da glória que falou, você imagina o que Satanás está marcando agora, com esse pedaço de terra, com este lugar. É isso que ele está lutando. Tem tantas coisas aqui que nós poderíamos falar profeticamente, mas na hora certa, eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade de falarmos sobre isso. Irmãos, eu creio que este lugar é um dos lugares onde vai estourar tudo que tem de profecia para o final dos tempos. E é um movimento contra a terra, contra este movimento sionista, que já se ouve no mundo inteiro. Eles odeiam o sionista. O mundo odeia esse movimento sionista, que ele é defensor da terra de Israel. Claro, nem todo mundo é certo em Israel, nem todos os movimentos são corretos, mas quando você compreende a história, principalmente do renascimento de Israel, é a coisa mais linda que você pode ver. Até a explosão do hotel, lá em 1940 e pouco, em Jerusalém, mais para frente, né? Quando eles estouraram um grupo, uma facção do exército de Israel, que estourou o hotel lá, você começa a ver várias coisas que você começa a compreender o porquê. Mas a história cobre essas coisas. A história mente dessas coisas. Uma das razões assim que eu me inspirei de pôr junto fatos que estão nesse livrinho que você viu aí, Israel, foi justamente isso. A legalidade do Estado de Israel. Porque o Estado de Israel, e até que legalmente, é um Estado legal. Por várias coisas, inclusive essa parte da Cisjordânia, que deveria estar completamente na mão deles. Porque as leis de guerras internacionais dizem que quando você toma um território, é seu. Isso é lei de guerras internacionais. Mas o mundo parece assim, vamos viver uma mentira. As declarações, os tratados, as alianças que foram feitas, essa foi a motivação por qual eu coloquei fatos dentro desse livrozinho. É muito simples, parece mais um gibi do que um livro, porque ele está cheio de fotografia. Então, assim, eu até fiz isso só para inspirar as pessoas a estudar os fatos, buscar na história. Deus está no controle da história. Deus não está perdido nesse mundo que parece ser desgovernado. Deus é soberano, Deus é Senhor, Ele tem a razão porque Ele está restabelecendo Israel. Nós precisamos entender isso pelas Escrituras. E aí sim você vai saber que existe um Deus soberano, um Deus que reina, um Deus que é justo juízo e que traz os seus juízos e seus julgamentos e mostra a sua glória sobre a face da terra. Agora, precisamos entrar nisso em Deus, precisamos tomar essas verdades e compreender. Só queria assim, te alertar para esse aspecto do sionismo,
para que você também seja despertado e busque esse entendimento de Deus. A história está aí, a terra está aí, é um elemento central, são as respostas de Deus, é onde o coração de Deus está, mas nós precisamos compreender essa verdade. Agora, Israel e o Holocausto aponta para duas coisas e nós terminamos aqui. Em primeiro lugar, Israel aponta para uma esperança viva e declarada dentro das Escrituras. Ainda que diante da morte, dentro do caos do Holocausto, Israel é um prenúncio das grandezas prometidas de Deus dentro de Israel. O chamado que Deus tem para Abraão e os propósitos de Deus para Jerusalém são enormes, é muito maior do que nós falamos. E o holocausto aponta para Jerusalém. Porque aonde não há mais esperança, aonde acabou tudo, Deus falou, não. Eu vos trarei de volta para a vossa terra. Eu vos restaurarei as ruínas desta terra. Eu levantarei as pedras de Jerusalém. E de novo deste lugar sairá a lei para todos os povos do mundo. O Holocausto, Auschwitz, aponta para Jerusalém. As cinzas apontam para a glória. Se você quiser conhecer um pouquinho disso, de Israel, de Jerusalém, das cinzas e da glória, venha para Auschwitz. Te convido para isso. Agora, isso tudo nos traz um chamado. Um chamado de esperança, um chamado de Deus para uma nova vida, um chamado de Deus para entrarmos na glória dEle, mas é um chamado para um quebrantamento, um chamado de arrependimento. Porque Auschwitz, o Holocausto, é um confronto direto com as nossas vidas. É um lugar que nos chama para meditar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, de onde nós andamos como gentios e nos ajuntarmos com os judeus, porque somos partes dessas alianças. Delas dependem as nossas vidas. Pela infidelidade deles, eles foram parar nesses lugares. E o mundo abusou e fez o holocausto ser capaz, porque por causa das nossas doutrinas e teologias, causou abuso e resultou no holocausto. É um lugar que nos chama para um quebrantamento, porque nós não sabemos dar uma resposta para isso. Quando Deus perguntou para o profeta, pode porventura esses ossos viverem? O que o profeta falou? E nós somos tão soberbos, tão assim, prontos para darmos respostas, porque nós não sabemos. Teve uma mulher que ela era ginecologista, foi levada nos últimos anos de Auschwitz. Dentro de Auschwitz, ela como ginecologista judia, ela praticou mais de 1000 abortos dentro daquele campo. Sabe por quê? Porque ela pensava, cada uma dessas mulheres que estão grávidas, que entrar aqui, elas vão direto para a câmara de gás e seriam queimadas. Ou que se ficassem grávidas lá dentro. E ela dizia, eu vou fazer isso porque vou dar uma chance para que elas sobrevivam, e se elas sobreviverem, elas vão ter a chance de dar à luz a um judeu livre. Eu não tenho como tocar nisso. Eu não tenho como falar nenhuma palavra de acusação ou de favorável. Eu não tenho. O holocausto não é lugar que você dá resposta. Não é lugar que você tem palavras de resposta, que você vai dizer coisas. Essa mulher chegou a pegar crianças de 7, 8 meses, sufocá-las e morrer, porque senão todo mundo morria. Não ouça, eu já vou te pedir, eu detesto isso. Por algumas vezes, algumas pessoas chegam para mim, não, eu entendi, mas ela fez isso, por favor, nem chegue nessa área para mim.
Eu não vou falar nada para você, meu rosto não vai fazer nada, mas dentro do meu coração eu vou te desprezar o máximo possível. Porque você está tentando dar uma resposta que nenhum profeta de Deus deu. E as águas neste lugar é muito mais profunda do que você pode pensar. E elas te confrontam. Confrontam nos seus pensamentos, confrontam nos seus princípios, confrontam nas suas motivações, confrontam nas suas teologias, te confronta. Mas é isso que Deus quer fazer. Deus quer nos confrontar. Para quê? Para que haja mudança dentro de nós. E nós somos chamados para nos quebrantar diante do Senhor, porque todos nós fomos colocados debaixo da misericórdia de Deus. Não é que nós merecemos, não é que nós sabemos. É lugar de clamar, Senhor, renova sua misericórdia hoje sobre a minha vida, que senão eu vou ser consumido. Faça alguma coisa comigo. Eu quero só te pedir, se disponha nas mãos do Senhor. Há uma caminhada, há uma jornada longa, há muito que acontecer. Deus fez algo tremendo já em Israel, mas tudo isso é um processo. Ezequiel 37 é um processo, não é um evento. Esse processo começou, as sepulturas foram abertas, o povo está voltando, os ossos ainda estão se ajuntando, mas tem um processo longo ainda. E Deus quer que você seja parte dessa história. Deus quer que você esteja debaixo dessa unção profética. Mas isso vai te conduzir dentro de um processo de clamor, de oração, de humilhação, de quebrantamento. Não é outro caminho. E que Deus quebrante a nossa soberba como gentios que nós temos nos colocado. Vamos ficar em pé.